Vamos analisar agora um pouco mais a frio este pacote apresentado pelo Primeiro-Ministro na companhia, como vimos, de outros ministros, inclusive o Ministro das Finanças. Ora, está comigo aqui em estúdio Alfredo Alan Valente, CEO de uma rede imobiliária bem conhecida. É um gosto recebê-lo aqui na nossa tarde informativa. Via Skype está Luís António Santos, nosso comentador Porto Canal. Igualmente, obrigado por estar aqui. O objetivo desta análise é precisamente fazermos, como disse, mais a frio, porque no Porto Canal já fizemos ontem mais a quente. Hoje, com mais tempo de reflexão, uma análise mais política e mais técnica, se me é permitida esta expressão. E por isso começo consigo. É a sua área, que conhece muito bem, portanto sabe as virtudes e os problemas e as dificuldades que, por exemplo, os mais jovens encontram. Calmamente, friamente, que leitura faz, geral, em primeiro lugar, deste pacote que foi apresentado? Genericamente, eu diria que é uma desilusão e, enfim, para além de uma desilusão, eventualmente, porque, de facto, nos falta desde logo alguma quantificação, que sinto alguma falta na ótica de alguém que se movimenta no mercado e, portanto, que concretamente esperava que nos tivessem dito concretamente quantas casas vão entrar no mercado, que tipo de casa e, de facto, para corresponder às expectativas de quem. Porque ficou tudo muito vago. Eu admito, e obviamente dou de barato, que nos próximos 30 dias ainda estaremos em discussão pública, portanto muita coisa vai ser ainda provavelmente clarificada, muita coisa vai ser seguramente alterada, mas eu acho que há aqui muita matéria que nos vai dar muito que fazer nos próximos tempos. E assim, genericamente, e numa primeira pincelada, como o Pedro me pedia, estou um bocadinho apreensivo. O que é que mais o preocupa, sinceramente? Preocupa-me algumas medidas que me parecem positivas, não vale a pena. Desde logo, estamos a falar de um pacote de medidas quando eu acho que se esperava um plano. Portanto, esperava-se uma intervenção mais estrutural no mercado, nomeadamente com esse objetivo, que é de injetar mais imóveis no mercado, porque é a única maneira que me parece de corresponder a um mercado que está com uma carência enorme. Há algumas medidas positivas, nomeadamente os apoios a quem mais precisa para pagar ou o crédito de habitação ou o arrendamento. As pessoas estão em esforço neste momento. A redução da taxa liberatória de 28 para 25 na tributação aos senhorios também me parece uma medida positiva. Depois há algumas de muito difícil aplicabilidade, me parece, e diria, nomeadamente, e particularmente o licenciamento com base nos compromissos de honra dos projetistas, que me parece uma medida difícil de estruturar, ou a substituição do Estado ao inquilino incumpridor pagando os 3 meses de renda também parece difícil de estruturar. Depois há algumas, e como, enfim, os especialistas também já comentaram com alguma dúvida sobre a sua constitucionalidade, nomeadamente esta obrigação de colocar os imóveis devolutos no mercado de arrendamento. Esse, por exemplo, é um dos que tem que ser melhor explicado. Não é? Sim, sem dúvida. Porque há muitos motivos para haver imóveis e desde logo os próprios imóveis do Estado, não é? Que o Estado é proprietário de um património que de resto nunca conseguiu inventariar devidamente, um património de imóveis devolutos. E aí uma questão de exemplo, não é? Claro, obviamente parece um bocadinho contraditório o Estado estar a legislar para se obrigar a si mesmo a cumprir. Há alguma contradição. E depois, obviamente, quando estamos a falar de proprietários privados que têm, digamos assim, eu também acho que têm a obrigação de dar destino aos imóveis, isto não está em questão, mas pode haver casos e casos, uma quantidade enorme de motivos para o facto do prédio estar devoluto e, portanto, carece de muita explicação e vai seguramente ser das medidas mais disputadas até sob o ponto de vista da sua legalidade ou constitucionalidade. E depois eu diria, Pedro, mais na área que me diz respeito, nós ao longo dos últimos anos andámos de facto a dinamizar o mercado, oferecendo a investidores um determinado tipo de opção, seja através dos chamados vistos gold, que agora acabam, que agora acabam, pior do que agora acabam, que é pior acabam e serão muito provavelmente a maioria deles revogados no futuro, e essa é que me parece a situação um bocadinho mais complicada. E depois também, no que diz respeito ao alojamento local,
a eventual futura revogação também das licenças e, portanto, pessoas que investiram legitimamente na expectativa de um determinado retorno claro. E que podem ver isso de alguma maneira comprometido. Isso a mim preocupa-me. Preocupa-me um bocadinho também a imagem que se constrói do país enquanto destino seguro de investimentos e que me parece que com este tipo de medidas pode ficar um bocadinho comprometida e isso preocupa. Vamos partir agora à conversa com o Luís António Santos. Luís, assim pergunto-lhe se analisa, até para fazer aqui uma ponte com o que dizia o Alfredo Allen Valente, acha que isto é um plano ou são medidas um bocadinho, muitas medidas, um bocadinho abuso para resolver um problema que de facto perdura no tempo? E aqui, se me permite, apenas um parênteses, estamos a falar de um governo que está em funções há vários anos, portanto não tomou posse há 1 ou 2. Olá, boa tarde, Pedro. Se me é permitido, eu apropriava-me da imagem do Sr. Presidente da República, não é? Vai ser preciso abrir o melão para perceber exatamente o que é. Mas há uma coisa que é importante dizer à partida, é que a situação tal como está, para as famílias, até para a vida, sobretudo nos grandes centros urbanos, estava a revelar-se muito complicada. E, portanto, eu acho que há lugar a uma intervenção do Governo, sobretudo também porque este Governo, e essa nota parece-me pertinente, este Governo, ou António Costa, na chefia de um Governo socialista, já está no cargo há bastante tempo e durante uma série de anos deixaram-se acumular problemas. Esta questão, por exemplo, do crescimento desordenado do alojamento, das licenças de alojamento local, sobretudo nas grandes cidades, Porto e Lisboa, mas também em cidades de média dimensão como Braga, por exemplo, isto teria que ter algum tipo de regulação. Outros países já se aperceberam deste problema, outros países já se deram conta de que este problema tinha implicações até na imagem externa das cidades, na imagem externa que davam aos turistas, porque criaram situações de conflitos com habitantes locais e, portanto, era importante resolver este tipo de situações. Agora, se tudo isto vai ter coerência ou não, vamos ter que esperar, em primeiro lugar, vamos ter que esperar por este período de 1 mês de discussão pública, que me parece muito importante. Vamos ter que ver, depois dessa discussão pública, o que é que de facto resulta em lei e só daí em diante é que vamos poder começar a avaliar se esta medida ou aquela medida vão aplicar-se com maior ou menor eficiência. Há algo que, do ponto de vista político, me parece importante dizer. Esta é uma reforma que me parece volumosa, uma reforma grande a um governo que, durante muito tempo, sobretudo nesta sua segunda vida, se acusava de algum imobilismo. E, portanto, temos que dar algum benefício da dúvida e esperar por esta, se quisermos, consensualização de posições, porque nós temos vozes à esquerda que dizem que isto é um pacote de borlas fiscais e temos vozes à direita a dizer que isto é uma manifestação do Estado centralizador, que é uma leitura estatizante do mercado de habitação e que põe em risco investidores e por aí adiante. Há algures entre estas duas visões que me parecem extremadas, há de estar a virtude. Vamos ver se, de facto, algumas destas... Eu sou sensível a algumas das coisas que foram ditas há instante. Por exemplo, parece-me que esta questão dos licenciamentos municipais serem simplificados, isto pode dar excelentes resultados, mas pode dar resultados catastróficos e, portanto, há algumas coisas que vamos ter que prestar... É uma medida dúbia, sobretudo a execução. Exato. Já assim, com licenciamentos, nós sabemos as coisas que acontecem nas nossas cidades, imaginamos que os licenciamentos desaparecem e que vai ser com declarações de compromisso. Vamos ver como é que isto acontece num país como Portugal. Luís, uma questão relacionada com o fim dos vistos gold. O Primeiro-Ministro dizia ontem, preto no branco, que
foram concedidos, mas acabaram por ter praticamente zero impacto de criação de emprego, a expressão até foi do próprio António Costa, entende o final dos vistos gold, ou seja, no fundo o Primeiro-Ministro quis fazer a referência de que fizeram sentido dentro de um espaçamento temporal e de uma conjuntura do país, mas agora já não fazem sentido, entende isso? Nesta questão também há que ter em conta aquilo que outros países estão a fazer e é importante perceber que Portugal recorreu a esta medida exatamente num período muito específico da nossa vida financeira e económica, não é? Um período de grande necessidade e o Governo na altura entendeu que esta era uma forma eficiente de atrair capital estrangeiro para Portugal. À medida que se foi percebendo qual era o perfil do investimento, que tipo de reprodução é que esse investimento tinha, e é quase nula, para além da aquisição das propriedades. Portanto, há um setor que é dinamizado, que é o setor imobiliário, mas pouco mais acontece a seguir. Vários países foram criando limitações aos vistos gold e parece-me que o que o Governo agora está a fazer é um pouco seguir essa tendência que já acontece noutros países da Europa. Há aqui a questão das expectativas das pessoas e também temos que ser sensíveis a isso. O Primeiro-Ministro disse que as situações serão todas revistas quando terminar o visto. Imagino que vai haver situações muito diferenciadas e gostava de acreditar que será dado tempo suficiente a algumas dessas pessoas para, por exemplo, mudarem residência para Portugal e fazerem da tal habitação a sua residência permanente, sua ou dos seus descendentes. Parece-me que é razoável que se dê às pessoas tempo suficiente para se acomodarem à nova intenção deste Governo, para não serem surpreendidas, porque isso sim parece-me que dá uma má imagem do país. Faço uma última questão ao Alfredo Alan Valente, que está aqui ao meu lado, com o seu profundo conhecimento pelo mundo imobiliário. Uma das queixas mais intensas que têm sido ouvidas pelas novas gerações é que quando tentam adquirir a sua habitação, recorrem ao banco, como é natural, e têm muita dificuldade, ou praticamente nem conseguem ter crédito à habitação com taxa fixa. Ficam sujeitas, evidentemente, às Euribor. O Governo dá aqui um sinal de que quer, entre aspas, se me é permitida a expressão, forçar os bancos a oferecer essa condição de taxa fixa, porque permite ter algum cálculo financeiro e alguma regularidade. Vocês sentem isso no mercado imobiliário? Jovens que tentam comprar, mas que depois chegam ao banco, não conseguem comportar os custos e têm que cancelar as tentativas de adquirir habitação? Sim, não tem tanto a ver com, diria eu, a estrutura do financiamento, taxa fixa ou taxa variável. De facto, há muitos anos que fazia falta estruturar-se devidamente a oferta em taxa fixa. Teríamos evitado que agora tantas famílias estivessem a sofrer com essa questão. E, infelizmente... Há milhares de casos em que tiveram que devolver a habitação ao banco, claro, por exemplo. Infelizmente, esta medida vem, por exemplo, no meu entender, vem ligeiramente tarde, porque agora fixar as taxas quando a Euribor está mais alta é mais penalizador do que eventualmente ter obrigado a oferecer a taxa fixa quando a Euribor estava um bocadinho mais baixa. O acesso dos jovens, que é uma coisa que tem filhos em idade de facto, se ambicionarem a ter a sua casa própria, eu infelizmente acho que estamos muito longe de encontrar a solução, porque os imóveis estão a preços incomportáveis para a maioria dos jovens e dos salários que os jovens podem ambicionar gastar. E eu acho que aí é uma situação concreta onde se exige muito mais do Governo, onde é preciso apoiar diretamente, nomeadamente, por exemplo, bonificando fortemente os juros de alguém que compra a sua primeira casa. Eu acho que a compra da primeira casa é um momento em que o Estado, neste contexto de mercado, tem que estar a apoiar os jovens. Não me parece que se resolva sem, de facto, encarar isso seriamente.
obrigar os bancos a fixar taxa, vamos ver, porque se os bancos podem fixar taxas altíssimas e isso ser incomportável. Vamos ver, uma vez mais, falta-nos ainda alguma informação, estamos particularmente atentos. Eu acho que, como dizia o Luís António, acho que vamos, durante este próximo mês, ver correr muita tinta, ver avanços e recuos, muito provavelmente, mas, acima de tudo, espero que o Governo consiga ouvir, de facto, todos os stakeholders neste processo e que, em função disso, se encontre as melhores soluções possíveis, porque o mercado precisa. Claro, e não é seguramente a primeira vez nem a última que vamos analisar, até porque vamos ter, de facto, um período de debate público. Obrigado, Pedro. Obrigado aos dois por terem estado na nossa tarde informativa. Muito obrigado.